Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, vamos falar um pouco hoje sobre o Corinthians, que voltou a vencer ontem. Depois de muitas partidas sem vencer, principalmente no Campeonato Brasileiro. Venceu o Vasco fora de casa, lá em São Januário. E foi uma partida muito importante, uma vitória muito importante para o Corinthians, já que tava alguns jogos aí, como eu acabei de falar, sem ganhar. E acabou subindo um pouco aí na tabela. Essa partida foi importante por quê? Porque muitos times que estão atrás do Corinthians têm jogos a menos. Então, tinha alguns jogos que o Corinthians poderia sair, pelo menos com um ponto, ou até mesmo com a vitória, e acabava tomando gols em momentos cruciais. E foi uma situação também que aconteceu nesse jogo contra o Vasco, mas que não alterou o resultado da partida, o resultado final da partida. Vamos falar aqui um pouco sobre os aspectos do jogo. O jogo, por incrível que pareça, mesmo jogando fora de casa, o Corinthians teve uma dominância maior. O Corinthians conseguiu ter maior posse de bola, conseguiu trocar mais passes, conseguiu chegar com muito mais perigo ao gol do Vasco do que o Vasco ao gol do Corinthians. E isso refletiu logo de cara no primeiro gol, no gol do Maicon, uma jogada ali que iniciou pela direita, depois acabou caindo nos pés do Matheus Bidu. Matheus Bidu cruzou na área e o Maicon conseguiu chutar, tirando do goleiro Léo Jardim. Todo mundo pensou que o Corinthians ia recuar. Inicialmente, óbvio que dá aquela recuada, que é normal, mas o Corinthians ainda conseguia manter o controle do jogo e estava muito mais próximo do segundo gol do que o Vasco marcar o gol de empate. Só que nada é fácil para o Corinthians e o André Ramalho acabou tocando a mão na bola dentro da área. O juiz acabou inicialmente não marcando nada, mas aí o VAR chama e acabou marcando o pênalti. Gerou uma polêmica porque houve uma possível falta no André Ramalho, um possível deslocamento ali quando o Verratti deu uma empurrada ali no André Ramalho, por isso que ele acabou tocando a mão na bola, mas a interpretação do árbitro é que se houve esse empurrão, não teve interferência na sequência do lance. Então o juiz manteve ali a decisão que ele viu no VAR, marcou o pênalti e o Verratti empatou o jogo em 1-1. E aí tudo parecia que, sinceramente, ia se complicar ainda mais a vida do Corinthians, já que o Corinthians estava tendo esses problemas e tudo, ainda por cima jogando fora de casa. A torcida do Vasco chegou lá em São Januário e chegou firme. Tinha mais ou menos ali 20 mil pessoas em São Januário. Mas mesmo com o primeiro gol, o Vasco não conseguiu impor o seu jogo, não conseguiu jogar bem. E o Corinthians logo em seguida, com o Guinegão, conseguiu marcar o segundo gol com assistência do Mateuzinho. Aí pronto, aí o Corinthians conseguiu ali controlar mais o jogo, dominar um pouco mais a partida. E esse gol e essa assistência do Mateuzinho foi uma jogada iniciada com o Rodrigo Garro, com o Vitinho, que foram jogadores que entraram no segundo tempo. O Rodrigo Garro vem passando por problemas sérios aí no joelho e também com alguns problemas físicos e foi poupado no início do jogo. Entrou no segundo tempo pós o Corinthians tomar o gol de empate. E logo em seguida, em um cruzamento, Gustavo Henrique conseguiu ali aproveitar uma bola e fazer o terceiro gol do Corinthians. Aí o jogo estava controlado. O Corinthians conseguindo ali manter a posse de bola. Vasco não conseguia chegar com muito perigo. E aí vieram as últimas substituições. Mateuzinho sentiu, creio que cansaço físico, até por conta da maratona de jogos, e pediu para ser substituído. Entrou no lugar dele o Félix Torres. Esse mesmo jogador que dispensa comentários, já que a torcida do Corinthians ama/odeia o Félix Torres. Ama, na verdade, odiar o Félix Torres. Graças a ele, o Corinthians, não exatamente a ele, mas graças à contratação dele e as lambanças da antiga gestão, da ex-gestão, o Corinthians sofreu um transfer ban e não está conseguindo registrar jogadores. porque o antigo time do Félix Torres Santos Laguna foi lá e entrou na FIFA, sendo que o Corinthians também está correndo o risco de tomar transfer ban
de outras situações, de outras transações aí que foram feitas. Esperamos que essa nova diretoria que assuma consiga resolver esses problemas, já que hoje tem eleição, tem aí um candidato que promete $1 bilhão. Enfim, vamos torcer para que a situação do Corinthians melhore, porque se não melhorar, infelizmente, não vejo outra saída a não ser uma SAF aí multibilionária para poder resolver esses problemas do Corinthians. Mas vamos voltar a falar do jogo, já enrolei aqui demais. E aí o Félix Torres entra como lateral direito, já que ele já foi improvisado em algumas ocasiões como lateral direito e vinha jogando bem, por incrível que pareça. Só teve um jogo do Félix Torres como lateral direito que ele cometeu uma falha ali gravíssima, que foi em uma derrota do Corinthians. Mas enfim, todo mundo achou que ele ia fazer o feijão com arroz, né? Ia ficar ali fazendo a marcação tudo certinho. Mas o que é que o Félix Torres faz? Besteira novamente. Ele simplesmente, em uma bola ali que foi perdida e acabou indo para a lateral, ele acaba parando na jogada para discutir com o Rodrigo Garro. E aí o que acontece? O Vasco continua na jogada, vai, e o Félix Torres literalmente andando em campo. Andando. Não era correndo, não era vendo a bola ir para um lado para o outro, não, era andando em campo. E aí o Vasco, com liberdade ali pela direita do campo da defesa do Corinthians, cruzou e o Ryan foi lá e fez um baita de um golaço. A bola indefensável ali para o Hugo Souza. E que o Hugo Souza, porventura, quase pegou essa bola. Só que, por sorte do Corinthians e por sorte também de todos, o torcedor, toda a nação corintiana, o jogo já estava perto do fim. E aí pronto, e aí o juiz só fez empurrar um pouco mais o jogo, ainda tem mais alguns minutos de acréscimo, que eu acho 2 a mais do que ele já tinha dado no tempo lá, que já tinha permitido de acréscimo. Mas acabou o jogo com 1 minuto antes do previsto. Lições aí que o Corinthians acabou tirando desse jogo contra o Vasco. Ter um pouco mais de atenção, principalmente nos minutos finais, tanto do primeiro tempo como do segundo tempo e também nos minutos iniciais. São as maiores incidências da defesa do corintiano cometer besteira. Outra lição é: na chance que tiver de fazer o gol, faz o gol. Faz o gol. É simples. Vá lá, pelo menos chuta em direção ao gol. Se o goleiro vai pegar ou não, aí a história é outra, mas chuta em direção ao gol. Não invente de querer fazer besteira, não invente de querer fazer jogada bonita. Não, chuta em direção ao gol. Por exemplo, o segundo gol, desculpe aí. O segundo gol do Corinthians nasceu exatamente disso. O Garro chutou, o goleiro rebotou, e aí Mateuzinho foi, cruzou e o Guinegão foi lá e fez o gol. Pronto, simples, mas chutou em direção ao gol. Será que é tão difícil assim um gol de 7 metros? Ou de 7 metros? Enfim. Será que é tão difícil ali acertar o gol, pelo menos? Ah, o goleiro vai pegar, beleza, pegou, vai bater atrás, bateu, beleza, mas tente chutar em direção ao gol, então precisa treinar mais isso. Eu gostaria bastante também de falar um pouco sobre o trabalho do Dorival, mas ainda não consigo avaliar pelo seguinte: o Dorival, ele ainda não teve as condições ideais de trabalho no Corinthians, isso é fato. Felizmente ou infelizmente, ele está conseguindo, por incrível que pareça, fazer um trabalho razoável. Não é o ideal, não é o que a torcida corintiana queria, mas dadas as condições e dadas as proporções que foram entregues a ele, ele está conseguindo fazer um trabalho razoável. Motivo: pediu contratações, essas contratações não vieram. Aí agora o Corinthians sofre um transfer ban. Tá tentando resolver essa situação aí com o Santos Laguna, mas ainda os reforços que o Dorival precisa não chegaram. Então não é possível ainda fazer uma avaliação um pouco mais crítica do trabalho do Dorival. Então, com o que tem, ele está conseguindo fazer um ótimo e um excelente trabalho. Isso é fato. Mas é óbvio que o torcedor corintiano não é conformado, ele não aceita certas situações, e pelo menos o time precisa mudar um pouco a atitude.
E aí, para completar, ainda tiveram as lesões do Memphis. O Garro tá ali sentindo um pouco de dor por conta do gramado sintético, dessa grama de borracha, dos estádios aí que inventaram essa moda agora de botar gramado sintético. Memphis também teve a lesão, como eu falei, por conta do gramado sintético. E para completar ainda, Yuri Alberto, que era a esperança do torcedor corintiano agora para essa reta final do Campeonato Brasileiro e também de Copa do Brasil, precisou fazer uma cirurgia de hérnia. Está em recuperação, possa ser que se recupere até a tempo ainda de jogar aí essa reta final. Creio que já esteja já em fase de transição. Se eu não me engano, já vi o Yuri Alberto já em fase de transição, já fazendo alguns exercícios de fisioterapia. Mas o Corinthians também está sofrendo com essa situação, porque quando você olha para o banco, você não vê um substituto à altura. Guinegão tá dando conta, beleza, no lugar do Yuri Alberto, conseguiu em 2 jogos, conseguiu fazer 2 gols, coisa que o Yuri Alberto não estava conseguindo fazer após o retorno de lesão. Mas até quando o Corinthians vai ficar nessa deficiência de conseguir ter um banco forte, de conseguir ter um time titular ainda mais forte? Por exemplo, o Memphis se lesionou e aí ficou na dependência única e exclusiva do Rodrigo Garro. E aí, se o Rodrigo Garro não jogar bem, aí o bicho pega. O André Carrillo também sofreu uma lesão num gramado de borracha e só volta no que vem, que era outro jogador que tem um grande destaque ali no elenco do Corinthians. Então fica um pouco mais complicado ali a situação do Dorival, já que não tem reforços ali à altura. Vai ter que trabalhar bastante com a base, vai ter que fazer algo que só o Pô Fechou nos últimos anos conseguiu fazer, que é colocar jogador da base para jogar e esse jogador ganhar destaque a nível nacional e a nível local. Esperamos que esses meninos da base, como Kaique, Guinegão, o Bahia e outros também que acabem, Dieguinho e outros também que acabem entrem bem, porque é o que o Corinthians hoje está precisando. Por exemplo, hoje o Corinthians não tem um substituto ideal para o Mateuzinho, e isso eu acho um pouco complicado, bastante complicado. Por quê? O substituto dele era o menino da base, o Léo Maná, mas todos os jogos que o Léo Maná não entrava bem, então acabou sendo emprestado para o Criciúma. Beleza, mas qual é a solução? Ou contrata algum jogador, ou vê algum jogador da base, algum outro jogador da base que tenha condições mínimas para poder entrar ali e substituir, pelo menos para fazer o feijão com arroz ali na lateral direita. Mas até, pelo menos nessa última partida, eu não vi. Até porque o Corinthians só levou 3 laterais, o Aguilera, Matheus Bidu e o Mateuzinho. Então é algo que o Corinthians precisa também ali observar com um pouco mais de cuidado. Tirando isso, esperaremos o resultado das eleições. Essas eleições corintianas aí, para esse término de mandato do ex-gestor Augusto Melo, vão ser bem movimentadas, já que tem muita promessa e o torcedor corintiano já está cansado de promessas. Ele quer um pouco mais de ação, um pouco mais de execução, e não só promessas e coisas teóricas. O torcedor corintiano quer realmente ali não só enxergar uma esperança, mas enxergar algo que seja concreto. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Everaldo Lucas Oficial. Dá aquele likezinho muito massa. Não se esqueça também de me seguir no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E valeu!